Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de dezembro, véspera do Ano Novo, a gente está aqui retransmitindo uma live nossa, uma palestra nossa anterior sobre inclusão escolar, conceitos e práticas que fazem a diferença, com a professora mestre Ana Paula Hort. Nós teremos agora uma sequência de 3 lives hoje, nos próximos 2 dias aí que vamos ter lives, todos sobre a temática de inclusão escolar. E a gente inicia com essa temática de hoje. No final da retransmissão dessa palestra, que esteve entre as melhores de 2021, a gente vai voltar aqui e falar sobre a emissão dos certificados, ok? Boa palestra a todos e aproveito que é uma ótima professora. Bom, pessoal, então, muito boa noite, as pessoas que já entraram, que já estão aí pontualmente curiosos. Eu já vou começar mesmo, porque a gente tem um tempo reduzido para falar sobre um assunto tão importante para a área educacional, e eu diria também que inclusão escolar é um tema nobre, né? É um tema vasto, é um tema que eu poderia passar um ano falando para vocês, mas eu tive que escolher e tive que selecionar as coisas que eu considero importante para passar num tempo aí de 40, 45 minutos. Então, eu selecionei, dentre tantas coisas importantes, aquelas que eu considero essenciais para a educação inclusiva. Dentro desse tema, a gente abre, né? Porque inclusão, a gente pode falar sobre o ser humano em si. Então, a inclusão escolar que eu falo hoje é com maior foco em pessoas com deficiência, com síndrome, né? Porque hoje a maior dificuldade mesmo é como incluir pessoas que têm necessidades das mais variadas numa escola que até então não estava preparada para isso. Eu vou compartilhar com vocês alguns estudos e também a minha prática, né? E eu espero contribuir, espero mesmo que as coisas que eu fale hoje contribuam para o ramo educacional, principalmente não no sentido de dar respostas, mas guiá-los a fazer as perguntas certas, para que vocês consigam, a partir das perguntas certas, encontrarem as respostas que vão satisfazer aquelas necessidades de vocês. Enquanto profissionais, eu não sei se a gente tem, mas eu acredito que a gente deva ter pais assistindo, profissionais, professores, pessoal da equipe, né, da gestão escolar. Então, toda essa comunidade que é interessada, né, e pessoas interessadas também no tema devem estar assistindo, e eu acredito que tudo que eu falar aqui vai ser importante de alguma forma para toda essa comunidade, tá? Inclusive, talvez eu tenha até pessoas que são as pessoas que estão, né, a gente está estudando aí, fazendo esse processo de inclusão, que são as pessoas que a gente quer incluir ou que já estão incluídas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero mesmo que eu consiga abranger de uma forma bem profunda, mas sem ficar abrindo muito em detalhes, senão a gente não consegue passar tudo que eu programei para hoje aqui para vocês. A gente pode ir para o próximo slide, falar um pouco do título, né, dessa palestra sobre inclusão escolar. Eu sempre acredito que conceitos e práticas, elas podem tanto fazer diferença na sala de aula, quanto desfazer. Então, eu gostei de brincar, né, um jogo de palavras. Conceitos que a gente precisa saber que fazem a diferença, até no sentido negativo, de fazer diferenciação entre uma pessoa e outra, e de repente está excluindo por causa disso, e quais conceitos que desfazem essa diferença, que nos ajudam a fazer uma prática mais inclusiva. E, ao mesmo tempo, eu trouxe aqui para vocês exemplos de práticas e
de como tem que ser uma prática, né, que faz a diferença e que desfaz a diferença. Então, pode ser tanto no sentido negativo, de fazer a diferença como profissional da educação, fazer a diferença na vida de alguém, como desfazer uma diferença, porque às vezes aquela pessoa estava assim, sendo discriminada de alguma forma, então você vai desfazer a diferença de acordo com essa prática, de acordo com esse conceito. Então, só para explicar para vocês que até no título eu cuidei para que ele, com esse jogo de palavras, para que eu conseguisse abranger aquilo que eu quero falar hoje para vocês. Como eu falei para vocês, a gente pode ir para o próximo slide. Inclusão escolar é um tema que eu considero nobre, porque eu acredito que ele seja o último estágio, é aquilo que a gente quer alcançar, é o lugar que a gente quer chegar. Então, é uma caminhada, né, gente? E dentro dessa caminhada existe uma série de processos. E por isso que ele é tão delicado quando a gente fala, ele é difícil de estar abrangendo, de estar realmente atingindo esse nível, porque ele chega a ser um nível, né, de evolução dentro da caminhada aí que a gente tem na educação. Então, eu digo isso porque, assim, não se preocupem se a prática de vocês hoje não está sendo tão inclusiva quanto vocês gostariam, porque é uma caminhada, e eu quero deixar vocês bem tranquilos nesse sentido, que a inclusão escolar seria o último patamar, o ponto de chegada. Então, o que a gente precisa realmente nesse processo de exclusão até a inclusão é saber em que ponto da caminhada a gente está. Se a gente está mais perto de prática inclusiva ou se a gente está mais perto de prática que está excluindo. E para eu saber isso, eu preciso entender, eu preciso saber de alguns conceitos. Por mais que o que eu vim trazer hoje para vocês seja de uma pesquisa de 2008, eu considero que a essência do que eu vou falar aqui para vocês hoje não muda, porque ela é um fundamento, ela é uma base, como se fosse uma construção de uma casa. E isso permanece. Então, por isso que pode passar 1000 anos que a gente ainda vai estar falando disso. Então, é independente, é atemporal, né? O que eu escolhi para trazer para vocês aqui hoje, eu escolhi algo que seja atemporal, que independa de tempo, de espaço e de lugar. Porque eu sei que hoje aqui a gente tem pessoas do mundo inteiro, conforme a Juliane mesmo falou, então eu tenho que considerar isso também. Considerem também que as minhas experiências, os meus estudos, são a partir das coisas que eu vivi naquele período, naquele lugar, sobre os livros que eu li. Então, leve em consideração também que, apesar de tantas coisas que a gente tem hoje para falar aqui, eu trouxe algo meu, algo da minha vivência, da minha realidade. Porque às vezes as pessoas pensam, não bate, não fecha, não é bem assim. Então, considerem isso também, que eu estou trazendo uma fala da minha realidade. Tá? E aí vocês conseguem, de repente, colocar ou adaptar para a realidade de vocês. Então, não se sintam nem, às vezes, inferiorizados, nem supervalorizados por conta daquilo que eu vou falar, porque eu estou falando daquilo que eu vivi. E aí eu trouxe a frase que eu acho que coroa toda essa questão de inclusão escolar, de conceito. Eu vou ler ela aqui para vocês agora. Ela é do português, Boaventura Souza Santos, e ela fala que eu vou ler, né, com as palavras dele. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Tenham sempre essa frase em mente, tá? Porque ele é um conceito complexo, as pessoas vão fazer perguntas, elas vão questionar vocês, então voltem sempre para essa ideia de que a gente tem o direito de ser igual, principalmente quando a gente fala em lei, a legislação nos protege enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, nós temos o direito, mas quando nós temos a necessidade de ser diferente por conta das nossas necessidades especiais, a gente também tem o direito
de receber adaptações, no caso que a gente está falando da escola, então dentro da escola, para que a minha diferença não me inferiorize, para que a minha diferença não me exclua das atividades pedagógicas da escola. Então, fiquem com isso sempre em mente, tá, gente? Isso é uma coisa extremamente importante quando a gente fala de inclusão escolar. E lembrando que eu falei, a inclusão escolar é a chegada, né? Então, a gente está num processo e é muito importante reconhecer nesse processo em que fase eu tô, se eu tô mais perto ou se eu tô mais longe, e o que eu preciso fazer para chegar mais perto dessa chegada, né? Então, pode passar aí para o próximo slide, por favor. Essa imagem também, ela representa o que eu falei no slide anterior, né? A frase que eu falei. Então, pensando numa escola, todas as pessoas, né? Ali as três pessoas, se isso fosse uma sala de aula, eu diria que estão todas dentro da escola, né? Garantimos o direito deles de estarem dentro da escola, ou no caso ali de assistirem o jogo, mas tem uma criança ali, no caso, tem uma pessoa ali que não está conseguindo enxergar. Apesar de ele ter conseguido chegar até a escola, dele estar matriculado na escola, ele não está conseguindo acessar as coisas que ele precisa acessar dentro dessa escola. Então, a gente faz adaptações na escola, tanto físicas. Física seria, precisa de rampa, precisa aumentar a porta do banheiro, precisa de um computador, enfim, né? Mudanças físicas, estruturais, quanto mudanças na prática pedagógica, né? E aí, sim, todos estão dentro da escola, na imagem ao lado, e todos estão podendo acessar o que a escola tem a oferecer. Aí, no caso ali, todos estão conseguindo assistir a partida do jogo, né? Pode passar, por favor. Então, assim, da onde vem essa minha fala, da onde vem as coisas que eu escolhi para vocês hoje aqui nessa palestra? Eu vou fazer um relato sobre uma prática inclusiva, baseado numa pesquisa feita durante o meu mestrado em educação. Então, assim, eu sou formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e fiz mestrado em educação. E o meu grupo de pesquisa era sobre inclusão escolar. Então, eu passei os 2 anos pesquisando sobre inclusão escolar, eu escrevi a minha dissertação sobre esse tema, só que isso tudo aconteceu entre 2006 e 2008. Vocês imaginem, inclusão hoje ainda é tão confuso para as pessoas, agora vocês imaginem isso naquela época. Então, assim, Ana, mas você foi pesquisar sobre a sua própria prática? Sim, eu fui pesquisar sobre a minha própria prática, porque eu já atuava como professora, eu trabalhava numa escola regular, que é a escola da Juliane, que é a intermediadora aqui da palestra, ela era diretora e eu era a professora da 4ª série. Então, quando eu fui fazer a minha pesquisa do mestrado, a gente não tinha muito, porque enquanto prática, a inclusão naquela época era quase embrionária. Então, eu tinha, assim, aonde ler, eu tinha como fundamentar, mas, basicamente, era muito difícil encontrar uma prática inclusiva para avaliar e verificar e fazer uma pesquisa e entrevistar as pessoas, né? Porque essa foi uma pesquisa completa, onde eu consegui entrevistar esses alunos que fizeram parte dessa 4ª série, e essas fotos que eu coloquei aí para vocês são fotos desses alunos participando de atividades de práticas inclusivas, né? E aí, na pesquisa, a gente ficou um pouco relutante, né, de eu estar pesquisando sobre a minha própria prática, mas é justamente pela falta de prática inclusiva da época que eu precisei voltar lá e analisar a minha própria prática, né? Então, assim, só para vocês entenderem, isso aconteceu
essa prática em 2005, 2006 entrei no mestrado, aí 2006 a 2008 fiz pesquisa, eu voltei, rememorei, né, esse 2005, esse ano, essa quarta série, todas as práticas, minha enquanto professora, eu analisei a escola, a filosofia da escola e também conversei com essas crianças que participaram desse ano letivo, né? Para vocês entenderem também, essas crianças depois da quarta série, na época a gente falava quarta série, eu sei que hoje é quarto ano, mas na época era quarta série e elas mudaram de escola porque a escola que a gente tinha atendia até a quarta série por conta de todo o espaço físico que a gente tinha na época. Então, para vocês entenderem, para contextualizar. E voltando nessas imagens ali, eu comentar aqui, depois a gente pode voltar também nesses slides novamente, vocês podem perceber que o número de alunos não eram tantos alunos assim, eu tinha 10 alunos, ali aparecem alguns deles, mas a variedade, né, a gama ali de experiências que eu tive, inclusive tinham até de idade, gente. Tinha ali, se eu não me engano, 14, 13 anos, mas era uma quarta série, então tinha a idade certa para a quarta série, tinham mais crianças, mais, no caso, mais pré-adolescentes, né? Então era uma mistura, eu considero, né, bem bacana, bem rica. Eu tinha paralisia cerebral, síndrome de Down, uma menina ali, ela tinha diagnóstico de superdotação, tinha uma menina com deficiência intelectual, tinha dislexia, tinha transtorno de déficit de atenção, porque na época eles nos procuravam porque era uma escola, eles iam ganhar o certificado, mas porque as outras escolas diziam que não tinham estrutura para atendê-los. Com exceção da menina com superdotação, que foi uma opção da família proporcionar para ela essa experiência inclusiva, todos os outros vieram por falta de opção, porque realmente, em tentativas de matricular na escola regular na época, eles recebiam uma forma de rejeitar, sem estar rejeitando, mas dizer, nós não estamos preparados para receber seu filho. Né? Então, eles acabavam ficando sem opção, e que bom, porque aí nós podemos atendê-los e ter essa experiência. Na foto 1, eles estavam estudando sobre a Mata Atlântica, a gente foi até o Parque Unipraia, na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e na foto aqui na minha direita, olhando de frente para a tela, eles estavam fazendo uma encenação, porque a gente tinha que estudar sobre a história da cidade aquele ano, e a nossa cidade era ali Blumenau, em Santa Catarina, então a gente estava simulando a chegada de imigrantes alemães na cidade de Blumenau pelo rio Itajaí-Sul. Então a gente teve que improvisar, trouxeram roupas, assim, só para vocês entenderem que não tem nada de muito fabuloso, a gente praticamente, e depois eu vou falar isso para vocês o porquê, mas eu procurava proporcionar para eles que eles vivessem as experiências de corpo inteiro, porque a gente precisa usar não só o olhar, o copiar, a gente precisa usar o corpo inteiro para a gente ter uma experiência mais completa, e aí garantir, ou não garantir, mas proporcionar um aprendizado de uma forma mais completa. Pode passar o slide para mim, por favor. Tá, então assim, é que mudou a configuração ali nesse slide, por isso que eu fiquei olhando. Mas enfim, nessa pesquisa de mestrado que eu comentei com vocês, eu elenquei 9 itens que são primordiais para que a gente consiga fazer a inclusão escolar. Eles não são os únicos, né? Dentro de cada item abre um leque de opções. Mas, sem esses 9 itens, alguma coisa no processo não vai funcionar. Enquanto os 9 itens não tiverem numa engrenagem funcionando, a gente vai sentir
dificuldade em fazer. E notem que nos primeiros 4 itens a gente não está vendo prática pedagógica, porque eu justamente coloquei de 1 a 9 e a prática pedagógica vem em 9º lugar, porque ela depende de todos os outros itens para acontecer. E a gente, muitas vezes, se engana achando que a inclusão escolar começa lá na sala de aula, na prática pedagógica do professor. E eu posso afirmar com toda certeza que é impossível a inclusão escolar acontecer dentro de uma sala de aula, com as portas fechadas, com a responsabilidade inteira nas costas do professor. Ela vai acontecer de maneira natural se todos os outros 8 itens que eu escrevi aqui para vocês hoje estiverem em sintonia, estiverem funcionando. E eu trouxe eles para vocês justamente, tomem nota, façam um print, assistam de novo, o que vocês quiserem, mas vocês precisam levar todos eles em consideração e levem lá para a realidade de vocês e investiguem se todos eles estão realmente funcionando, se estão levando em consideração cada um desses itens que eu separei para vocês hoje. Então, assim, o primeiro item é conhecer a trajetória da educação especial, porque a educação inclusiva nada mais é do que uma evolução da educação especial, né? E a educação especial já é uma evolução de uma época que a gente nem falava em oferecer nada para as pessoas com deficiência, síndrome, enfim. Quando eu falo pessoas com deficiência, para não ficar usando todos os termos que a gente deveria usar hoje para classificar todos, vocês entendam que eu estou querendo incluir todos, mesmo que não seja a forma mais correta de me direcionar a todas as deficiências, síndromes, mas para eu não ficar repetindo sempre isso, para vocês não ficar chato, a gente vai englobar hoje tudo dentro da palavra com deficiência, tá? Então, assim, conhecer a trajetória da educação especial, compreender as mudanças nos papéis das escolas regulares e escolas especiais, porque com a proposta de inclusão escolar, as escolas especiais que antes recebiam os alunos acabaram perdendo a sua função, mas só por um instante, né? Porque esses alunos eles só iam para as escolas especializadas, para as escolas especiais, e eles passaram a ir para as escolas regulares, e as escolas especiais até falaram, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Levantaram bandeiras contra a inclusão e não pode, porque a gente vai acabar. E, na verdade, quando elas entenderam que o papel delas apenas mudou e que é tão importante quanto era antes, quando elas entenderam isso, elas conseguiram exercer o papel de forma bem bacana. Que o novo papel da escola especial, não vou entrar muito nesse assunto hoje, porque a gente não tem tempo para isso, mas é oferecer o atendimento especializado para as crianças que vão às escolas regulares. E aí, sim, trabalhar as habilidades dessas crianças para que elas consigam aprender o máximo, aproveitar o máximo enquanto elas estiverem dentro das escolas regulares. Então, a escola especializada vai trabalhar as especificidades para que essa criança tenha cada vez mais condições de aproveitar tudo que a escola regular pode oferecer para ela, tá, gente? Então, assim, o próximo item é conhecer as políticas de inclusão. Eu poderia estar falando das políticas de inclusão hoje para vocês, mas eu sempre digo que o que a gente consegue achar no Google, a gente não tem nem muito que ficar debatendo, enfim, né? Nada contra isso, mas o que eu vou falar hoje aqui para vocês, muitas coisas eu acredito que vocês não vão encontrar no Google. Então, é isso que eu acho importante trazer para vocês. Aquilo que vocês podem digitar, políticas da educação inclusiva. Digitem no Google, entrem no site do governo, do lugar que vocês estiverem, baixem as políticas de inclusão, elas estão todas lá disponíveis para vocês. Compreender os fundamentos da inclusão escolar. O que fundamenta, né? Para que eu tenho que fazer? Se eu não sei, se eu não entendo da proposta da educação inclusiva, da inclusão escolar, eu não vou conseguir me mover em direção
a prática inclusiva, em direção à inclusão escolar? Porque eu não entendi nada, porque eu não entendi o fundamento disso. Qual é, né, o porquê que estão falando, por que todo mundo tem que ir para uma mesma escola? Por que não separa cada um numa sala, coloca cada um numa sala separado, cada um na sua escola? Então, você precisa entender qual é a proposta, o propósito da inclusão escolar, para que a sua prática, para que isso se reflita na sua prática. O próximo tópico também, que vem no próximo slide, é algo que eu considero super importante e que às vezes as pessoas não fazem porque dá trabalho, né? Que é repensar a filosofia do projeto político-pedagógico. Isso deveria ser, mas não é óbvio, mas imaginem, a inclusão escolar, ela trouxe todos para dentro da mesma escola. Mas a escola e a filosofia dessa escola, ela está feita considerando a condição anterior. Qual era a condição anterior? Cada um ia para a sua escola, no caso, pessoas sem deficiência, escola regular, pessoas com deficiência, escola especializada. Aí colocam todo mundo na mesma escola, mas ninguém repensa a filosofia do projeto político-pedagógico. As pessoas não refletem, não reescrevem esse projeto. E esse projeto, ele precisa ser muito mais abrangente, muito mais flexível, né? Então, ele, na verdade, ele não tem um ponto final, porque quando você abre a escola para todos, você não sabe quem você vai receber. Então, esse projeto político-pedagógico, ele precisa estar sempre em aberto, né? Porque você sempre vai ter que acrescentar, e agora essa situação, e agora aquela outra situação. E o que eu sugiro para as escolas, já que eu não posso falar muito sobre cada um desses tópicos, mas o que eu sugiro para as escolas é o seguinte: não escrevam um novo projeto pensando em tudo que existe, né, em todas as variedades de seres humanos que a gente tem hoje. Escrevam o projeto, reescrevam o projeto político-pedagógico da escola de vocês, baseado na realidade que vocês têm hoje. E aí, depois, vocês acrescentam, conforme vai mudando esse alunado de vocês, vocês vão acrescentando, né, e vão aprimorando esse projeto político-pedagógico. Mas que ele tem que mudar, isso é fato, porque ele não estava considerando toda a outra gama de pessoas que passaram a poder fazer parte da escola depois do projeto da educação inclusiva. E fazendo um parênteses aqui também, eu gosto de usar o exemplo de construir uma casa nova e reformar uma casa. Reformar uma casa dá muito mais trabalho, ainda mais uma casa, né, chamada escola, que já está aí construída há quanto tempo, né, tanto na parte física quanto na parte pedagógica, né? Então, é muito mais difícil você reformar do que você construir do zero. E por isso que aquela prática pedagógica que a gente analisou, que eu fui a professora da quarta série, da escola que eu comentei com vocês, funcionou legal, porque a gente construiu a casa da base. E a base dessa casa é a filosofia dela, é o projeto político-pedagógico. E essa filosofia, depois das pesquisas mostraram, ela era verbalizada de forma inconsciente nas respostas das crianças entrevistadas. A gente podia ver, a escola ela tinha uma intenção escrita. E quando a criança falava sobre como foi viver aquele ano naquela escola, a gente conseguia enxergar, visualizar aquilo que estava escrito no papel. Então, isso significa que a filosofia ela passou por todos os estágios, ela chegou lá onde ela tinha que chegar, mas ela não teria chegado lá onde ela tem que chegar se ela não existisse. E se eu não sei para que lado eu vou, se eu não tenho um norte, se eu não tenho uma filosofia, eu vou para qualquer lugar.
E outra coisa bem importante de você ter uma filosofia pode mudar diretor, pode mudar professor, mas a filosofia fica. Então, quem entra não vai mudar tudo, porque tem uma filosofia a ser seguida. Ela tem que ser flexível, mas ela precisa existir, porque vai mudar aluno, vai mudar professor, vai mudar diretor, mas a filosofia, algum norte vocês precisam ter, a gente precisa ter, né? Então, por isso que ela é extremamente importante. Mas para você poder repensar essa filosofia, você precisa fazer todos os 4 itens que eu falei no slide anterior. Reorganização da função do gestor escolar. Na época, a gente viu que a participação da diretora, o envolvimento da diretora, no sentido de que, norteando o meu trabalho, porque eu estava começando nessa área, foi de extrema importância para guiar, porque o tempo todo ela me dava ideias, me norteava, me deixava tranquila, elogiava, lia meus plano de aula, enfim, analisava como é que estava o desenvolvimento. Então, assim, ela não estava só envolvida com questões burocráticas, que já dá bastante trabalho, gente, eu sei, tá? Não estou diminuindo essa questão burocrática, mas muitas vezes o gestor fica tão focado na questão da rifa, da app, da compra de computador, da luz que não sei o quê, e ele esquece do principal, que é o professor, que é aquela pessoa que está lá na sala de aula precisando de um apoio do gestor escolar, para que ele também se envolva com a questão da prática pedagógica e do andamento da escola como um todo, e não só da questão mais burocrática. Até tem um artigo que fala, apertem os cintos, o diretor ou a direção sumiu, né? Então, ele faz toda uma análise sobre a importância do gestor escolar no processo da inclusão. O 7 e o 8 também são considerados importantes, porque criar redes de apoio e obter o envolvimento da comunidade escolar, ela tira o peso de cima das costas desse gestor, desse professor. Ela divide tarefas, né? Se numa casa de uma família, você é o único que faz todas as tarefas da casa, você fica sobrecarregado, mas se você pode compartilhar essas tarefas com outros, você acaba ficando mais tranquilo e executando a sua tarefa com mais propriedade, né? E com mais motivação também, né? Porque você acaba delegando. Então, assim, a rede de apoio pode ser, dar um exemplo, né? Uma parceria com uma fonoaudióloga, com fisioterapeuta. Se você é da rede pública, chamar a escola especial, a escola especializada para perto da escola regular, trazer esses profissionais, fazer palestras, esclarecer, baseado naquilo que vocês têm, nos alunos que vocês têm, né? Não adianta a gente pensar e querer abraçar o mundo inteiro. Vamos olhar para aqueles alunos que a gente tem e vamos chamar profissionais que consigam nos ajudar. Eu tenho certeza que muitos profissionais fariam isso e fazem isso como algo filantrópico, né? Então, é uma troca, na verdade, também. E o envolvimento da comunidade escolar, desse pai, né, dos pais, na verdade, das crianças, não só das crianças com deficiência, gente, eu estou falando de todos, criar, né, assina o pai que tem interesse em se envolver com a comunidade escolar, sempre tem aquele que não vai poder, mas sempre tem os que querem se envolver, chamem esse pai para dentro da escola e deleguem as tarefas, né, para que vocês fiquem com aquilo que realmente é da responsabilidade de vocês, e o resto a gente delega de uma forma justa. E todos se sentem parte desse processo, né? Você acaba envolvendo e você também divide responsabilidades.
E aí o último, ressignificar a prática pedagógica. Eu coloquei em último de propósito, mas também porque aquela pesquisa nos mostrou que a prática pedagógica, ela inclusiva, ela só é possível acontecer de forma eficaz se você tem todos os outros itens funcionando da forma que deveria funcionar, né? Tudo, uma coisa se encaixa na outra. Sim, a gente tem mais alguns slides, só que são mais ilustrativos mesmo para vocês entenderem quando eu falo que é uma caminhada. Então, esse slide, temos a figura A, B, C, D, como uma trajetória e evolução da educação inclusiva, onde a imagem A gente consegue, onde os pontinhos azuis seriam as pessoas com deficiência e os pontinhos vermelhos as pessoas sem deficiência. Os pontinhos vermelhos na imagem A, em época de exclusão, estão na escola regular, e os pontinhos azuis, que são as pessoas com deficiências, estão soltas à mercê, porque é uma época que eles não frequentavam nem atendimento especializado, eles ficavam em casa, eles não recebiam nenhum tipo de atendimento, nem da escola regular, nem da escola especial. E se a gente voltar mais no tempo, a gente já teve um período da história em que eles eram abandonados, eles eram mortos e eles eram, enfim, um pouco, né, tenso falar sobre isso, mas é a realidade. Eles eram queimados, eles não eram considerados ok na sociedade, né? Então, houve esse período, e se a gente fizer uma comparação, hoje a gente evoluiu muito, né? O pessoal fala, a gente não evolui, a gente não evolui. Gente, eles já chegaram a assassinar pessoas com deficiência quando nasciam, então a gente evoluiu bastante, né? Se for pensar nessa perspectiva. E aí, evoluindo, né, para um período que a gente chama de separação, onde eles começaram, pessoas com deficiência começaram a receber atendimento especializado, mas não dentro da escola regular, né? Então, continua, já é uma evolução, já começaram a frequentar algum ambiente, algum centro de atendimento especializado, e depois também com o surgimento das escolas especiais, que foram super importantes nesse processo, porque eles começaram a aparecer para a sociedade. Antes ficavam dentro de casa e, se os pais tinham condições, até faziam alguma coisa, mas antes disso, realmente, eles quase não tinham acesso a nada. E aí, esse período de separação, ele também foi um momento importante, porque pelo menos eles recebiam algum atendimento. E aí, evoluímos para um período de integração, aonde eles passam a frequentar, né, lá no início das políticas inclusivas, vai para a escola, mas a gente vai deixar numa sala separada, num prédio separado, com professores separados, ou seja, diz que está incluído, mas na verdade ele não está incluído, ele está integrado, porque dentro da escola ele ainda é atendido num grupo separado. E o que a inclusão preconiza é o que a gente vê na imagem D. Todos, na sua condição humana, né, tendo o direito de frequentar a escola regular, não sendo mais discriminado ou barrado a sua matrícula por conta da sua condição física, intelectual, psicológica. Todos, enquanto seres humanos, têm direito a frequentar a escola regular. E muito mais do que isso, né, gente? É estar ali tendo direito a acessar as coisas que todo mundo acessava, menos eles, baseado na condição, né, de deficiência que eles tinham. Então, por mais que a gente veja ali a imagem A, B, C e D, não significa que hoje a gente não tem mais exclusão, não significa que a gente está totalmente com o pé na inclusão, não significa que vocês não tenham práticas mais integrativas e inclusivas numa mesma escola. Essas coisas acontecem de forma simultânea e, dependendo da região do Brasil ou do mundo, ela está mais avançada ou menos avançada. Mas eu trouxe para vocês essa imagem para que vocês consigam ter um comparativo onde vocês estão
enquanto pais, enquanto profissionais, o que está acontecendo na realidade de vocês? Vocês estão mais perto da imagem D ou mais perto da imagem A? Qual imagem representa a realidade de vocês? Essa tomada de consciência é extremamente importante para que vocês consigam dar o próximo passo. Os próximos slides a gente vai passar, porque eu já falei de forma resumida sobre todos eles ali, usando o único slide, né? Eles só repetem ali o que eu acabei de falar. E aí a gente vai aqui para inclusão escolar e os desafios na prática, falando sobre a prática pedagógica, que é aquele nosso 9º item, que precisa de todos aqueles 8 itens funcionando para que a gente consiga realmente fazer uma prática efetiva. Eu trouxe essa frase, ela é impactante, eu não quero ofender ninguém com essa frase, mas é basicamente isso que acontece quando a gente fala de prática inclusiva. Precisamente, as crianças deficientes nos colocam perante nossas próprias deficiências. A deficiência de não saber, de não conhecer os caminhos e as estratégias pedagógicas concretas para fazer com que cada uma delas efetivamente aprenda. Até escrever errado, afetivamente, né? Essas deficiências constituem uma limitação para o nosso trabalho pedagógico na medida em que não as enfrentamos como um desafio. Então, muitas vezes eu ouvi, porque depois eu trabalhei com assessoria, né, de escolas, mas Ana, eu já fiz tudo que eu podia. Mas o tudo que essa pessoa podia não era tudo que podia ser feito, não era tudo que existia, era tudo que ela, enquanto profissional, enquanto experiência, enquanto acervo, né, de leituras que ela tinha, de própria experiência, de prática, dentro daquilo que ela conhecia, ela fez tudo. Mas ela não fez tudo que tinha para fazer, né? Então, é isso que incomoda tanto na inclusão, porque a gente se coloca numa situação de desequilíbrio, porque não era assim, nunca foi assim, e agora os alunos estão vindo às escolas, estão nos colocando numa situação de, opa, e agora o que eu vou fazer se o que eu fazia não funciona para essa pessoa, para esse aluno? E aí vem o próximo slide, que eu coloquei sobre a sujeira debaixo do tapete. A inclusão escolar levantou o tapete da educação, porque a gente varria, acho que a sujeira é um pouco pesado falar, mas aquilo que a gente não dava conta, a gente varria para debaixo de um tapete e ficava ali. E isso não veio à tona, não vinha à tona, só que isso veio à tona. Esse tapete foi levantado e a gente conseguiu perceber o quão falho estava e está a nossa prática pedagógica, e que ela já não funcionava enquanto a gente trabalhava com crianças sem deficiência, ela já não era efetiva. Imagina ainda adicionar pessoas que não aprendem daquela forma. Mas antes da inclusão escolar, se a gente lembrar lá daquela imagem dos pontinhos, a educação não era 1000 maravilhas e as coisas não funcionavam 1000 maravilhas. Então, a inclusão escolar, na verdade, levantou esse tapete e apareceu a nossa sujeira que a gente colocava ali, ia disfarçando. E isso é bom, gente, isso é muito bom, porque a gente pode, poxa, tá sujo, vamos ter que limpar. Quanta sujeira tem? Não sei. Cada realidade tem a sua. Tem tapete que a gente vai levantar que vai estar bem limpinho embaixo. Que bom, menos trabalho. E se tem bastante sujeira, então a gente vai ter que trabalhar mais, arregaçar mais as mangas e caminhar em direção. Tudo é um processo. Nada é algo instantâneo. Amanhã, depois da palestra da Ana Paula, eu vou chegar na escola arrasando na inclusão escolar. Vocês não vão, vocês podem ver 15 vezes essa palestra que vocês não vão. É um processo de construção, não depende só do professor de sala de aula, nem só do pai, nem só do aluno, é um conjunto e é uma filosofia. E como eu falei no começo, é um projeto nobre, que a gente é um ponto de chegada e a gente está caminhando em direção a ele. E
eu digo também que a gente precisa começar de alguma forma e não esperar as coisas estarem prontas, a escola estar preparada. Então agora eu vou pegar primeiro, vou fazer todos aqueles itens que a Ana falou na palestra dela para depois. Não, a gente vai fazendo e vai trabalhando, e vai fazendo e vai trabalhando. A gente não vai parar para primeiro arrumar as coisas para depois. Não dá tempo para isso. Então, o processo vai acontecendo durante o processo de mudança vai acontecendo durante o processo. A gente pode ir para o próximo slide, então. Práticas inclusivas são aquelas que permitem que todos tenham acesso à aprendizagem e se beneficiem de alguma forma. Então, eu preciso estar na escola acessando o conteúdo que o professor tem para a turma inteira. Não significa que eu preciso aprender todo o conteúdo, mas eu preciso acessar aquele conteúdo de alguma forma. E uma prática inclusiva é você adaptar, lembrando lá daquela nossa figura dos meninos querendo assistir o jogo, é você botar um banquinho a mais para um banquinho a menos para o outro, você fazer adaptações para que todos acessem, mas você não sabe o quanto você vai conseguir garantir que eles aprendam. E aí eu trouxe 5 tópicos que eu considero importante numa prática inclusiva, tá? Foco na pessoa e não na deficiência. É uma coisa que eu aprendi e que na própria convivência ela se torna uma pessoa, ela não se torna a sua deficiência em si. Então, é uma pessoa, por exemplo, que tem síndrome de Down, mas ela é uma pessoa que tem outras características além da síndrome de Down, né? Síndrome de Down não é uma característica que ela tem. Então, se a gente ficar só focando na síndrome que ela tem, a gente não vai conseguir olhar para as outras características dela que podem ser trabalhadas e que os potenciais que ela tem. A gente fica só olhando para as barreiras. E isso é bem importante a gente mudar enquanto profissional lá que está agindo na prática. Atividades com variadas experiências sensoriais. A gente tem um corpo inteiro para usar e muitas vezes a gente esquece isso na prática pedagógica. Então, lá aquelas fotos que eu mostrei para vocês, tinha que estudar a Mata Atlântica, a gente estudava em sala de aula, a gente fazia todas as experiências, mas eu também procurava levar eles para o ambiente, para que eles aprendessem vivenciando, porque o nosso corpo é uma ferramenta que nos permite conhecer o mundo. Então, se eu tenho um bloqueio, que eu sou cego, eu não enxergo, mas eu tenho todas as outras áreas do meu corpo, todas as outras partes do meu corpo que vão me trazer, que vão fazer com que eu internalize aquela experiência. Então, o ponto 3, que eu já falei lá naquele slide anterior, que garantir o acesso é mais importante que garantir a aprendizagem. Nos conceitos novos de ensino-aprendizagem, inclusive, a gente fala que a gente não tem como garantir o quanto a pessoa vai aprender, mas ela precisa ter o acesso àquilo, ela precisa estar no ambiente escolar, que é o ambiente que permite a ela acessar o que todo cidadão acessa, que é o conhecimento acadêmico e científico. O quanto ele vai conseguir entender, aprender, é uma outra questão. Mas se ele nem acessar, se você der um desenho para ele colorir, um mapa para ele pintar, um negócio para ele recortar e colar, e os outros estão aprendendo sobre adição e subtração, aquilo não tem nenhum vínculo com o que os outros estão fazendo. Então, é totalmente diferente, ele não está acessando adição e subtração, ele está pintando um desenho para passar o tempo, né? Então, isso não é o projeto da inclusão escolar. O projeto é que ele faça alguma coisa para aprender adição e subtração, por exemplo. O quarto tópico é usar a tecnologia a favor de todos, professor e aluno. Eu coloquei isso porque eu fiquei pensando, e se o aluno não se alfabetizar? E se o aluno não aprender a ler? Gente, ele tem uma máquina que vai ler para ele, ele tem um celular, um smartphone, que hoje faz várias adaptações para que ele acesse aquele conteúdo. Então, use essa tecnologia a favor e fique tranquilo que se ele não se alfabetizar,
a Juliane não me escuta falando isso, mas no sentido assim de conseguir aprender por conta das limitações que ele tem, ele vai poder editar, ele vai poder gravar um áudio, ele vai poder escutar, se ele quiser escrever um livro, ele vai editar o livro que ele quiser escrever. Então a tecnologia, ela veio tirar essas barreiras que a gente mesmo coloca no momento de estar planejando aí uma prática pedagógica, e ela tende a desenvolver cada vez mais. Se ele precisar dirigir o carro, ele vai programar, enfim, né? Então tem tanta coisa vindo aí a favor disso que talvez você não use na escola, mas fique tranquilo que na vida dele ele vai ter essas adaptações. Então não fique preso a isso. Ofereça acesso, faça com que ele acesse, faça que ele viva, experimente. Né? E na hora de avaliar todo esse processo, reveja os métodos tradicionais de avaliação, porque não dá mais para você querer que ele decore uma resposta. Se ele pode digitar no Google e acessar quando ele precisar dessa resposta. Então, não faça com que eles decorem, que eles respondam numa prova de assinalar, enfim, isso tudo são práticas que acabam sendo muito mais excludentes, né, do que inclusivas. Então, fechando com chave de ouro aqui, mude o processo de avaliar o processo de aprendizagem dessa criança, como ela entrou e como ela saiu. Com certeza vai haver avanço. O avanço é aquilo que você esperava? Não sei, mas o quanto ela avançou de porcentagem de quanto ela entrou para quando ela saiu. Essa forma mais justa de avaliar individualmente cada um. Oi, Ana. Oi. Estava me lembrando de tantas coisas, né? Que a Júlia não me escute, mas eu estou te escutando. Está gravado. Mas alfabetizar, imagina, né? A pessoa que dita o livro, a Agatha Christie ditou todos os livros dela, então, né, qual é o problema? Então, essa mudança de paradigma aí que é bem importante que você colocou. A Rúbia fez uma pergunta aqui também, sobre uma preocupação que acho que muitos professores também têm, a inclusão de crianças especiais com maior dificuldade pode gerar atraso de conclusão do plano de ensino. Então, acho importante colocar que você acabou de falar, olhe cada um como ele é e os avanços individuais. Então, talvez você possa agora, né, responder a Rúbia sobre isso que você já estava falando, né? Sim, como eu falei antes, a gente precisa fazer uma reforma no que estava, enfim, né? Eu falo no presente porque eu sei que ainda estamos na caminhada, estamos no processo. Então, se não houver essas modificações das coisas que o professor precisa cumprir, precisa entregar, que a avaliação tem que ser assim, porque o governo, porque a prefeitura, se a gente não conseguir fazer mudanças pontuais no sistema como um todo, a prática pedagógica do professor vai ficar prejudicada, porque ele vai ter uma pressão e aí ele não vai conseguir trabalhar de forma livre, né, com a turma que ele tem. Uma das coisas que a gente observou também na escola a flexibilidade que eu tinha enquanto profissional, a liberdade. Então, eu tinha o conteúdo programático para o ano, mas eu tinha liberdade de usar da forma que eu queria, não tinha horário para aula de matemática, de português, de história, era por projetos, então a gente seguia conforme o conteúdo programático, a gente fazia os projetos e aí a gente seguia na semana sem horário para terminar a aula disso, daquilo. A gente não tinha livro didático, eu trazia informações de vários lugares diferentes. A gente tinha caderno para registros, claro, precisa ficar registrado em algum lugar aquilo que a gente está aprendendo, que eles estavam aprendendo, mas, enfim, para voltar aqui na pergunta dela, sim, vai gerar atraso, desde que você tenha que cumprir com algum prazo, com alguma coisa. Se a gente conseguir, como eu falei, é um processo, não é de hoje para amanhã, mas se a gente conseguir diagnosticar que isso está
atrapalhando a prática do professor, a gente precisa rever, não a prática, a gente precisa rever a cobrança que o professor tem em entregar coisas no prazo, enfim. E aí, eu não sei quanto tempo, se eu tenho ainda 1 minuto para falar, eu quis trazer um exemplo aqui de prática inclusiva, sobre a pipa, que foi uma atividade que eu fiz, para vocês verem que não é nada oneroso, de outro planeta. O negócio foi o seguinte, eles queriam e gostavam de pipas, eu falo pipa, né? Tem gente que fala papagaio. Eles queriam fazer e eu incluí isso no meu plano de aula. Então tá, vamos fazer pipa. E de que forma eu posso trabalhar isso como um conteúdo, por exemplo, de geografia, a regionalidade, de onde a pipa vem, história, sobre a história da pipa, artes na construção da criatividade, da montagem da pipa, matemática, porque essa pipa não vai levantar voo se ela não tiver todas as dimensões e o peso e o balanço ali necessário. Até acabei entrando em física sem querer, mas acaba envolvendo todas as matérias, e educação física, porque no final de tudo, quando a pipa estava pronta, eles foram no parque ao lado da escola, a pé, na aula de educação física, empinaram as pipas, algumas não voaram, e aí eles aprenderam por quê, né, porque quiseram fazer daquele jeito, e eu deixei, a pipa não levantou, então eles voltaram, consertaram, e no final de tudo ainda eles construíram um texto em conjunto, a gente construiu um texto relatando toda essa experiência. Isso aí foi um projeto provavelmente de 15 dias, é um projeto ok, né, que conseguem fazer na sala de aula, todos participaram de alguma forma. A menina com superdotação copiou a ideia da menina com deficiência intelectual, quem não tinha muita habilidade motora ia dizendo, o outro ia fazendo, e dessa forma, um ajudando o outro, que a gente tinha muito essa questão de cooperação entre eles. Eu não tinha auxiliar, professor auxiliar, mas eles mesmos se auxiliavam o tempo inteiro. Então, foi uma prática pedagógica, um exemplo para vocês verem que não é algo mirabolante de outro planeta, que não precisa de um gasto, que não precisa de um super dinheiro. Obviamente que tem situações que precisam sim, tá? Mas também para desmistificar um pouco a ideia de que é algo tão difícil de ser feito. Olá a todos, então tivemos uma retransmissão agora da professora Ana Paula Hort, e estou aqui então para anunciar que teremos uma nova retransmissão também no dia 4/1, depois do Ano Novo, com nossos 2 professores, professora doutora Tatiana e professor mestre Emanuel, seguindo aquilo que eu anunciei no começo, de lives sobre inclusão escolar. É uma ótima palestra que teve em 2021, gostamos bastante, e é um meio debate com 2 professores, então é bastante dinâmica. Sobre a emissão do certificado de hoje, então vamos fazer o seguinte, como sempre, você clica no link que está na descrição do nosso vídeo de hoje, ou aponta o celular para o QR Code que vocês estão vendo aí. Ambos vão cair na emissão do certificado. Lá vocês vão acessar via Facebook ou Google. Por favor, verifique o nome e o e-mail para ver se está tudo certo. E o código para liberar a emissão do certificado é 1146. Repetindo, 1146. E aí vocês clicam no botão gerar certificado. Esse certificado vai ser enviado por e-mail que está cadastrado ali. Ela é gratuita por 48 horas e a gente faz dentro do fuso de Brasília das 48 horas. Ok? Então, boa noite a todos e a gente se vê na próxima live.